Olá, meu nome é Bruno, estou no quarto semestre de Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje, agora que o quarto semestre já terminou, eu estou indo para o quinto, vou contar um pouco para vocês como é que foi meu quarto semestre, tentar falar o mais rápido possível, porque foi um semestre extremamente intenso, extremamente proveitoso, extremamente feliz. Vamos lá. Primeira coisa, falando um pouco das questões primeiras, né, o índice, né, o que eu fiz esse semestre. Então, a gente vai falar um pouco sobre os artigos, livros e cursos, falar um pouco sobre a formação em arte que eu fiz, a pesquisa em formação em psicologia da religião que eu estou fazendo, estou no processo, as ligas acadêmicas que eu faço parte da diretoria, a monitoria de análise do comportamento 2 que eu dei, as conclusões que eu tirei, as amizades, brevemente agradecer, e os próximos passos, acredito que seja mais ou menos por aí que a gente vai conversar hoje. Bom, primeiro sobre o tema dos artigos, livros e cursos. Acho que os artigos, né? Eu li muito sobre psicodrama, sobre arte, sobre análise de comportamento e fenomenologia, que até então eram as três abordagens que eu me interessava muito, que eu me interesso muito, né? Acho muito interessante. Eu faço terapia com uma psicodramatista e a logoterapia da fenomenologia faz muito sentido para mim desde que entrei para faculdade. A arte surgiu para mim num curso de artes psicodélicos que está registrado no vídeo do terceiro semestre. Muito legal esse paralelo, assim, essa continuidade. Para quem não viu, vai lá assistir. E aí, dos livros que eu li esse semestre, não tanto quanto eu gostaria, porque eu acabei travando no livro de Heidegger, que não é fácil, por ser o tempo, mas eu li o livro do RFT, Psicodrama Junguiano, Psicodrama Psicanalítico, fiz curso sobre psicopatologia e análise do comportamento, que eu achei, assim, fenomenal e que dialoga muito com a formação de arte que eu estou fazendo agora. Muito interessante, assim, de se pensar a psicopatologia por uma perspectiva comportamental, que é uma base filosófica que eu acho muito interessante para a prática clínica. Eu fiz um congresso junguiano, né, em um instituto, que agora não vou me lembrar o nome, mas era como se fosse videoaula sobre, e o exercícios experienciais, faltou um e aí nesses experienciais, e sobre ACT também, que foi uma outra experiência prévia com a ACT, que me levou a fazer a formação em ACT, que é o ano todo, né? Estou me encaminhando para metade dessa formação agora. Então, foi muito legal, foi muito bacana. E eu acho que o que mais me destaca de tudo isso aqui foi o livro Teoria das Mudanças Relacionais, que eu coloquei a foto, que esse daí é o único em português que existe. Estou tendo aula, inclusive, com dois dos autores, a Roberta e o Will. E, enfim, para mim, essa questão de você explicar a linguagem, e toda essa parte cognitiva, não de um modo cognitivo, mas sim de um modo comportamental, para mim é muito interessante. Enfim, tem vários detalhes, várias coisas que dá para se aprofundar, mas vamos seguir a conversa depois, talvez em outro momento eu possa trazer isso mais a fundo. Bom, e aí começando então com esse ponto justamente da formação em arte, eu estou fazendo ela pelo Instituto Para, um instituto assim fenomenal, referência e super indico essa formação. Vale muito a pena para quem tem interesse. Ela é do básico ao avançado, né? Eu estou fazendo formação com uma galera já formada há muito tempo, ou no último ano da faculdade, ou dois, três anos depois de se formar, gente que está migrando de outras áreas, outras abordagens. Então ela é muito completa, muito conteúdo, muita leitura, muito tudo, assim, sabe? Uma abordagem didática, assim, muito legal. Aí eu separei alguns pontos aqui para poder destacar. Então, a gente treina nos roleplays, que para mim tem sido fenomenal, assim, poder sentir essa prática, assim, sabe? Roleplay é quando você finge ser o paciente, o outro finge ser o terapeuta, o outro supervisor, e assim vão trocando. E tem sido uma experiência muito legal, assim, os roleplays. Você fica morrendo de vergonha, né? Ainda mais eu no quarto semestre, mas tem sido muito legal. A didática dos professores, eu acho que tanto o Will quanto a Roberta são os melhores professores que eu já tive na minha vida, assim. É, dá gosto de ver eles falarem assim, é muito legal. E aí eles têm as aulas gravadas de teoria, o momento da segunda-feira que a gente discute o tema das aulas, então é mais para perguntas, não é uma explicação ao vivo, mas você pode tirar dúvidas, então acho que faz muito sentido. E tem alguns pontos da arte que para mim fazem total sentido, que é o que a gente passou por até agora no curso. Eu tenho me apaixonado cada vez mais, assim, né? Que é a desesperança criativa, que de forma bem simples é um processo da arte de mostrar para o paciente que aquilo que ele está fazendo para lidar com os próprios
pensamentos, por exemplo, sentimentos, sensações, não está dando certo, está piorando o problema, por exemplo. Enfim, bem resumidamente, bem simplificadamente, é isso. Então, e eu acredito muito nisso, assim, que as pessoas só mudam se elas percebem que o que elas estão fazendo não, de fato não está dando certo, né? Por isso essa coisa da desesperança criativa. Então, você mostrar que o que ela está fazendo não está dando certo, mas dá um espaço para a criatividade surgir, que aí são os próximos passos. A desfusão, né, que é literalmente você poder trabalhar o eu não sou as minhas crenças, eu não sou meus pensamentos, isso dá espaço para várias coisas. A aceitação, não no sentido passivo de aceitar, mas que é uma coisa extremamente valiosa, você não tem que aceitar no sentido, tá tudo bem que a vida é assim. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, não está tudo bem. E é justamente quando você está presente com o sofrimento, com a dor, com o incômodo, sem querer tirar ele de si mesmo. Você pode reclamar, você pode achar injusto. O ponto não é você aceitar nesse sentido ontológico ou de moral, mas sim no sentido de você conseguir estar presente. E pode ser estar presente, pô, eu preciso passar numa prova, então eu vou suportar o sofrimento de estudar um pouco mais. E isso é uma coisa muito legal. Muito, muito legal mesmo. As metáforas, para mim, é a minha grande paixão na arte até agora. Eu, particularmente, até pelas poesias que eu escrevo e tudo mais, eu considero ter uma facilidade com metáforas, então eu gosto muito, 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 muito dessa parte de metáforas. E a RFT, que é muito bonita, muito legal. As associações da RFT, os conceitos, são muito legais. Então, tem até uma fotinha aqui, deu na aula, né? Gravada por estudando RFT e arte. Então, é isso, sobre essa formação. Tem sido muito legal e tenho certeza que isso vai melhorar cada vez mais. Bom, aí sobre pesquisa e formação em psicologia social da religião. Esse início de ano, o professor Marcelo, que era então meu orientador de iniciação científica, que a gente acabou não começando, eu fui para o grupo dele de pesquisa que ele iniciou, em paralelo ao doutorado dele, do Mato Pesquisa. Entrei como aluno bolsista nesse grupo, de pesquisa em psicologia social da religião. E tem sido uma experiência muito legal, as trocas com o pessoal da equipe, sou eu e mais 5 alunos, né? Com o professor, tem sido uma orientação muito, muito bacana. E dentro desse processo, a gente foi convidado pelo professor, né, a fazer um curso da USP de Introdução à Psicologia Social da Religião. A gente se inscreveu com todo mundo e aí participou. E esse curso com o professor Wellington Zangari foi assim, fora do normal, assim, sabe? Ah, eu gosto muito do tema da religião, da espiritualidade, mas a psicologia social da religião eu não fazia ideia exatamente do que era, como isso se aplicava, como eu poderia levar para minha vida profissional. E desde psicopatologia e experiências religiosas, a questões de psicologia social e religião, a manejo clínico das experiências religiosas, a sentido da vida religioso ou não, há várias, 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 várias coisas. Foi um curso assim fenomenal. Inclusive, estou participando agora da Rede Crescer, que está se montando de psicologia social da religião no Brasil. Tem sido bem legal. Bom, e ainda nesse tema, eu coloquei aqui sobre a aula sobre sentido da vida, baseado nas pesquisas da Tatjana, ou Tatiana, não sei exatamente, mas é com J mesmo, Chinel e o sentido da vida, uma pesquisadora alemã, que, segundo o professor Wellington, que está na foto também, pesquisa há 25 anos o sentido da vida de uma forma empírica, e o livro dela, eu acho que é a psicologia do sentido da vida, algo nesse sentido, é muito legal, assim, ela fala praticamente de mais de 20 formas de ter sentido na vida, me ampliou muito o olhar, assim, o livro dela é muito bem escrito, e essa aula, particularmente, me marcou de uma forma muito profunda, porque o professor começou a falar sobre o sentido da vida, começou a falar o que ela considerava, né, e para além da questão do que influencia na saúde física, como eu coloquei no print, ele começou a falar umas coisas que começou a bater com a minha vida, sabe? Com os meus questionamentos, com as minhas perguntas internas. E no meio de uma crise existencial, mexeu, mexeu, mexeu. E aí eu me pus a perguntar, tá, se o dinheiro não existisse, para onde eu direcionaria a minha carreira? E isso foi uma coisa que, particularmente na minha história, talvez na história das pessoas já seja normal pensar assim, mas me marcou muito. Então, parar um pouco de se preocupar com o dinheiro, claro que é importante, né? Mas, num primeiro momento, sonhar sem o dinheiro e tentar seguir esse sonho. Tentar ser mais, como é que eu posso dizer? Mais idealista.
E aí foi muito legal, enfim, tem vários comentários que eu vou fazer ainda durante aqui o vídeo, sobre isso, né, em decorrência disso, mas foi uma aula, assim, fenomenal. Bom, e aí eu comecei, né, entrei como membro da diretoria da Liga Acadêmica de Psicologia Clínica, e aí foi muito legal, porque a gente fez alguns blocos temáticos, né, blocos temáticos foram 4, eu teve 2 que eu não consegui participar tanto, por compromisso, etc., mas os blocos temáticos que eu toquei, que eu liderei, foi o de modalidades de psicoterapia, que a gente falou da psicoterapia online, falou da psicoterapia infantil, falou de psicoterapia e luto, né? Inclusive, a gente convidou a Gabriela, que me deu um curso de luto e luto por suicídio em análise do comportamento lá no Instituto Par, acho que um, um ano atrás. Eu convidei ela, ela veio, sou extremamente grato, foi um encontro assim fenomenal, maravilhoso sobre luto, assim, acho que todo mundo curtiu muito. E a gente tem um outro bloco que eu não organizei, não liderei, que foi de gestão e burocracia da clínica, e que veio uma moça falar sobre marketing digital, que foi super interessante. E curioso que meu pai, que está cursando psicologia, enfim, que é advogado, empresário há sei lá quantos anos, ele veio falar sobre burocracia da clínica, então gestão financeira, educação financeira, carnê-leão, como que abre, como que não é. E a galera amou, assim, o encontro, foi muito legal, foi uma experiência muito rica, assim, sabe, de planejamento dessa parte de empreendedorismo dentro da clínica. Foi muito, 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 muito legal mesmo. Então aí fica meu agradecimento para a galera da diretoria, para o meu pai, para os ligantes. Bom, e aí outra liga que eu entrei na diretoria também, aí como vice-diretor da Liga Acadêmica de Psicologia e Cosmovisão, a LAEP. Eu acho que um ponto muito legal foi que a gente criou uma nova logo, que está aí na tela, que eu achei super bonita. E aí a gente teve algumas coisas muito, muito legais que a gente fez. No início do ano a gente fez um evento de debate, a última sessão de Freud, com um professor psicanalista, o professor Marcelo, que é da Psicologia Social da Religião, e um professor de letras que tem uma relação lá com o C.S. Lewis, não diretamente, mas tem. Foi um debate muito interessante, perguntas muito interessantes, organizar o debate foi muito interessante. Aí disso a gente organizou para levar as pessoas com desconto para a peça A Última Sessão de Freud. Deu um trabalho, mas foi legal. Eu fui também na peça com a minha namorada, foi super interessante. A peça, assim, foi fantástica, assim. O Odilon, o ator da peça que faz o Freud, esteve lá no debate também. Ele é muito legal, assim, ouvir ele falar sobre o Freud, sobre a experiência da peça, ver ele na peça, assim, é fantástico, assim, a interpretação da peça estava fantástica. E eu acho que outros dois pontos que me chamaram a atenção na LAEP, né, Liga Acadêmica de Psicologia e Cosmovisão, foi um sobre manejo clínico das experiências religiosas, que é um tema que me interessa demais, 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 acho extremamente válido, extremamente importante, e eu, pelo menos, sou da crença que psicólogos, nós psicólogos, né, ou futuros psicólogos, no meu caso, deveríamos estudar a crença do paciente para poder entender a melhor forma de lidar com ele, mesmo que nós sejamos ateus, agnósticos, não importa a religião, tipo, entender a crença do paciente, entender o paciente muitas vezes, se aquilo é importante para ele. Claro, com todas as questões éticas, etc, etc, como a gente viu no próprio curso da Psicologia Social da Religião. E outro encontro que me chama muita atenção, porque eu gosto muito disso, que é a psicoterapia e cosmovisões. Então, como cosmovisão, como cada teoria, né, cada abordagem enxerga o ser humano. Então, a psicanálise, como ela enxerga o ser humano, a psicologia analítica, a fenomenologia, a logotopia, comportamental. E esse é um tema muito interessante, assim, para vocês pensar a ontologia, né? Quem é o ser? Perguntas bem filosóficas, parte minha que queria fazer filosofia lá atrás, mas que decidiu seguir por outro caminho. Gosta muito, essa parte minha se interessa muito por isso. Bom, e aí coloquei aqui, primeira vez dando monitoria de análise do comportamento 2. Foi muito interessante, assim, acho que tem alguns pontos que eu posso destacar aqui que eu coloquei. Então, metáforas no ensino, ou seja, na hora de ensinar, na hora de dar monitoria, o uso de metáforas é uma coisa muito legal, assim, sabe? Então, eu gosto muito de falar que eu fui ajudar na monitoria de análise do comportamento 1, e eu dei o exemplo de que reforço, perdão, consequência, resposta e estímulo antecedente, é como se a tríplice contingência, né, como se fosse uma célula. E aí, por exemplo, o encadeamento de respostas, né, o encadeamento em si, ele seria como se fosse um tecido que junta várias células. Então,
acho que metáforas no geral são muito legais de se usar, mesclar com outras matérias, então fazer um pensamento mais arborizado, então trazer para situações do dia a dia, ou situações futuramente da vida profissional, na clínica, por exemplo, mesmo que seja uma matéria de análise do modelo 2, acho que isso ajuda muito, é muito legal, ajuda muito as pessoas aprenderem, sabe, a gravar o conteúdo. Então gostei muito de poder fazer isso. Análise do comportamento 2, teoria dos motores nacionais, então equivalência de estímulos, matching to sample, algumas coisas prévias de teoria dos modulos funcionais, então não é o que eu mais gosto, porque eu gosto mais da RFT, né? Mas tá ali num pezinho na RFT, então foi legal por isso também. E foi isso. Bom, aí das matérias do semestre, a primeira delas, psicopatologia descritiva, foi muito interessante, mas com muito conteúdo. Eu preciso ler, reler, ler de novo, que eu acho que é super interessante. Psicologia fenomenológica, que para mim foi a minha melhor e mais legal matéria da faculdade até agora, porque foi sobre filosofia, então a fenomenologia é como se fosse a filosofia da psicologia, né? Então foi extremamente legal, extremamente legal, extremamente legal, com um professor maravilhoso. Princípios do empreendedorismo, a gente está fazendo um projeto, né, de mentoria para estudantes de psicologia, então profissionais trazendo mentoria para estudantes de psicologia. Avaliação psicológica, não me interessei tanto. Psicologia da aprendizagem, o professor Marcos Vinícius é um professor excelente, me despertou alguns interesses que fogem um pouco dos temas de aula, mas me despertou alguns interesses. Psicologia do desenvolvimento adulto, a professora é maravilhosa também. Trabalhos muito legais que a gente fez, por citar o Victor Frankl, que eu gosto, que a gente viu alguns vídeos do canal, o Eric Erikson, que eu gosto também. Falamos sobre cuidados paliativos, que foi muito interessante para mim, despertou um interesse mais ainda em mim, que eu já vou chegar nesse ponto também, que foi uma grande revelação desse semestre. Bom, aí agora vamos concluir um pouco sobre esse semestre. Então, dado tudo isso, bastante coisa, né? O que que eu concluo sobre esse semestre? Eu entendo que a ACT, a terapia de aceitação do compromisso, é a minha abordagem real, oficial, é o que faz sentido para mim, pelos roleplays, pelo que eu tenho aprendido até agora, porque, para mim, ela junta a logoterapia, até porque o Kelly Wilson, eu acho, quando ele foi constituir a parte de valores da ACT, ele se embasou na logoterapia, então acho que mescla um pouco de logoterapia. Eu vi algumas semelhanças também com o psicograma, de certa forma, que é uma outra abordagem que eu gosto. Então, meio que essa parte comportamental eu sempre gostei e eu sempre olhei para a análise do comportamento e falei, nossa, isso daqui é incrível, mas falta um pouco de fenomenologia nela, a logoterapia, né? E aí a ACT eu acho que ela me aproxima mais disso, então é minha abordagem, assim, que eu tenho certeza que eu vou seguir. Espero, né? Mas se não se mudar também tá tudo bem. Eu passei no voluntariado no Hospital Sabará Infantil, e essa é uma grande mudança. Depois dessa crise existencial que eu falei do curso da psicologia da USP, com o professor falando, parecia que era para mim, assim, quase chorando. Eu pensei, repensei, e eu pensei no caminho que eu quis desde o início da hospitalar, né? Pensava desde o início da hospitalar, de cuidados paliativos pediátricos com criança. Eu acho que é um trabalho que, enfim, me realiza existencialmente, poder ajudar, poder estar lá, poder ajudar a dar um sentido para a vida daquela criança, para a vida daquela família. Acho que faz total sentido, assim, para mim. Acho que dentro disso, outro tema que me interessa muito também é a parte de suicídio, desde o início do curso, assim, com a coisa da logoterapia, com o sentido da vida, um projeto existencial, o suicídio é uma coisa que penso muito em poder investir aí nessa parte da clínica. Um tema que me trouxe bastante, assim, que eu não esperava, era que, na verdade, eu falei comigo mesmo no início do curso, né, que eu nunca ia gostar de neurociência e de criança. Não porque eu não gosto de criança, porque eu tenho facilidade, gosto muito de criança, só que eu não me imaginava trabalhando todo dia com criança numa clínica, por exemplo. Mas no cuidados paliativos pediátricos eu revi minhas crenças, né? Tive flexibilidade com as minhas crenças e faz muito sentido para mim agora. E na questão da neuro, a questão da terapia de aceitação e compromisso, psicoterapia infantil e a superdotação, especificamente, me interessa muito. Assim, pensar um dia em atender um público específico da superdotação e faz muito sentido assim para mim, sabe? Com umas reflexões que eu andei tendo e tudo mais. A questão Tatiana Chinel, o sentido da vida, porque eu acho que, independente da área que eu for, ou em todas que eu for,
a pesquisa dela de parte empírica é extremamente essencial, assim, extremamente, extremamente essencial. Acho que a fenomenologia, porque por mais que a arte seja a minha abordagem atualmente, as reflexões da Fenô sempre vão servir para pensar a arte, sempre vão servir para criticar a arte, para rever, para fazer, para mudar. Mas eu acho que me clareou muito o caminho, sabe? Esse semestre foi um semestre que me clareou muito o caminho. E eu acho que mais do que isso, na psicologia da aprendizagem me trouxe as questões da educação, sabe? A educação ah, infantil, assim, pensando no sentido da vida, em valores. Me fala um pouco de arte também, né? Eu fico pensando em que lugar que isso pode ter na minha vida. Mas é muito interessante, assim. E eu acho que esse semestre foi um semestre muito intenso, muito difícil, muito cansativo, mas que eu vou conseguir no final da conta. Um semestre cheio de sentido, assim, né? E cheio de descobertas, cheio de transformações, e que eu acho que finalmente clareou o que eu quero, para onde eu quero, como eu vou. E aí agora eu estou começando vou começar, né, no voluntariado, no Espaço Amarelo Infantil. Estou muito animado para começar. Bom, e aqui, como eu coloquei, amizades, pessoas à minha volta, família, namorada, enfim. Não poderia deixar de agradecer que eles estiveram comigo, apoiando e fazendo os dias mais leves, mais felizes, mais sorprendentes. E eu acho que isso, para qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, se inspirando, ou querendo entrar na faculdade, ou em qualquer desafio, as pessoas à sua volta, terem pessoas à sua volta que deixam os dias mais leves, mais felizes, é muito importante, é muito essencial. Então, só tenho a agradecer a essas pessoas da minha vida. Bom, e é isso. Acelerei um semestre que foi longo e muito bonito para mim. E obrigado. E até o final do semestre que vem.